A nova adaptação do Morro dos Ventos Uivantes, que está para sair no ano que vem, está cheio de polêmica. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. A nova adaptação do Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë teve o seu elenco divulgado e encabeçando o mesmo, nós temos a Margot Robbie como a Cat e o Jacob Elordi como o Heathcliff. E ao anunciar isso, a internet veio abaixo por causa do whitewashing. Mas, Rodrigo, o que é o tal do whitewashing? Whitewashing nada mais é do que personagens de outras etnias sendo representados por personagens brancos. Basicamente é isso aí. Vou deixar aqui embaixo o conceito de verdade, né? Foi criado em internetês para vocês saberem, né, o que é realmente, certo? Então, quando eles anunciaram isso aí, deu essa confusão inteira e tal. Mas aí, minha gente, eu fui atrás do texto original, escrito pela Emily Brontë em 1847, e ele diz o seguinte: conforme a obra original, Emily Brontë descreve Heathcliff como um órfão tendo cabelo escuro, pele escura e sobrancelhas grossas, que o fazem parecer um cigano. Posto isso, nós temos então a descrição do personagem. Esse personagem específico ele já foi interpretado diversas vezes por outros personagens. Teve o Ralph Fiennes em 1992, teve o Tom Hardy em 2009, o Timothy Dalton em 1970, o Laurence Olivier em 1939. Somente em 2011 ele foi interpretado por um ator de pele escura chamado James Holson. Somente uma vez ele foi interpretado por um ator com essas características específicas. Todos os outros Heathcliff foram interpretados por atores brancos. Simples assim. Mas nós aqui desse canal, que somos tão críticos com relação ao material original, que falamos tanto sobre isso, que eu já disse tantas vezes aqui em tantos vídeos como é o material original, como é que o autor escreveu, como é que o autor original deixou clara a situação. Considerando esses pontos, nós aqui desse canal, que conversamos sobre o assunto, que debatemos sobre o assunto, nós também temos que dar a mão à palmatória, nós também temos que levar em consideração quando há sim um erro na interpretação do texto. E aqui, nesse caso, há um erro na interpretação do texto. A Emily Brontë imaginou Heathcliff sendo uma pessoa não branca. Logo, o Heathcliff é não branco. Então, a mesma lógica que se usa para se reclamar quando se muda etnias de personagens, quando se muda sexos de personagens em diversas obras, aqui a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa. E tem que se entrar no coro para fazer com que um personagem como esse seja respeitado de acordo com o material original. Caso contrário, a gente não está sendo justo com o material original que foi escrito em 1847. Então, assim, eu tenho muito cuidado com relação a essas coisas, porque eu penso o seguinte, assim, Tolkien, quando escreveu O Senhor dos Anéis, deixou muito claro como eram os elfos. A série da Amazon Prime colocou um elfo não branco. Logo, aquilo ali não faz parte da escrita do Tolkien. Pode fazer a lógica que quiser, pode dizer o que quiser, mas o Tolkien, no material original, deixou muito claro a etnia e como era a descrição de um elfo. Ponto. Assim como ele deixou muito claro como era a descrição de um anão, assim como ele deixou muito claro como era o povo da Terra-média, assim como ele deixou muito claro como eram os hobbits. Ponto. Nesse caso aqui, a Emily Brontë está fazendo a mesma coisa. O meu Heathcliff é assim. Tu pode fazer uma adaptação, pode fazer o que tu quiser. É livre o negócio. Não tem problema nenhum. Mas quando tu parte do princípio que tu está fazendo uma adaptação da obra original, tu pode fazer o seguinte, tu poderia ter dito, estamos fazendo uma releitura da obra. Bom, se você está fazendo uma releitura, é permitido tudo. É permitido, inclusive, que a Cat seja uma trans e que o Heathcliff seja um não binário. Está fazendo uma releitura, está fazendo uma adaptação. Só que se fizer isso, todo mundo vai enlouquecer. Entende? A minha situação com relação a essa notícia não é nem pela capacidade dos atores, porque são dois atores especificamente que estão no auge. A Margot Robbie, qualquer coisa que faz, enche o cinema. E o Jacob Elordi, ele vem num crescendo muito grande, porque ele fez um sucesso do caramba em Euforia, e ele fez um sucesso em Saltburn. Apesar de eu ter achado Saltburn uma bosta, mas fez um baita sucesso. E quem vai dirigir essa adaptação é justamente a diretora do Saltburn,
que já conhece ele, que já trabalhou com ele, aquela coisa toda. Então assim, o que era para ser um motivo de alegria, de juntar dois atores, né, que estão no auge, aquela coisa toda, no fim das contas está se tornando um puta problema, porque escolheram uma obra clássica da literatura clássica inglesa, que no fim das contas nenhum dos dois atores são ingleses, porque tem mais isso também, né? Não são nem atores ingleses. Então se a gente vai levar tudo meio que no fio do bigode, né, do jeito que tem que ser, tem um monte de coisa errada nesse negócio. Então a minha percepção é a seguinte: obviamente que a diretora, os roteiristas, eles têm que ter a liberdade criativa, mas quando a gente está falando de texto clássico, de pessoas que fazem parte desse contexto clássico, desse conceito do clássico, se respeita a obra original. Simples. Porque eu quero que a minha obra original que eu amo, que ela também seja respeitada. Eu não quero que seja feito, por exemplo, como a série da Netflix fez, que ela destruiu completamente a questão do Drácula, que transformou o Van Helsing numa mulher, que destruiu a questão do Jonathan, que tinha uma queda pelo Drácula, não sei o que e tal. Entende? Eu não quero que façam isso com o meu texto original, porque eu gosto daquele livro daquela forma que ele é. Eu não quero que eles destruam ou que eles mexam no legado do Senhor dos Anéis, porque aquilo ali é sagrado para mim. Então, dessa mesma forma, apesar de eu ter achado o Morro dos Ventos Uivantes um saco, que é um livro que eu não pretendo ler nunca mais na minha vida, porque eu achei arrastado pra cacete, e eu gosto mesmo da música versão do Angra, porque o André cantando é maravilhoso, eu também quero que respeite a ideia a visão da autora em função disso, entende? Então se a gente tem uma questão que se ficou muito claro, que se respeite a mesma coisa, porque são questões culturais. Ela deixou claro porque aquilo faz parte de um contexto que aquele ali, que era um jovem, órfão, que foi adotado, sofreu uma questão de abuso familiar, porque justamente ele era diferente. E isso fica claro, porque eu vi a adaptação de 2009 com o Tom Hardy, e eu também vi a adaptação de 2011 com aquele outro ator, que eu acho que ele só fez aquilo, acho que nunca mais fez nada depois daquilo. Infelizmente o ator era bom. E dá para ver claramente a entrega dos dois de maneiras diferentes. Porque o Heathcliff, do ator James Holson, por exemplo, ele era muito mais ressentido em função do tipo de abuso que ele sofria, pelo menos na adaptação cinematográfica, porque acho que foi, né, um filme de TV, do que o Tom Hardy, por exemplo, sabe? Então são nuances que os atores vão colocando e que fazem todo sentido, mas que também tem todo um contexto cultural nisso. Por isso que eu acho que essa linha, esses conceitos que a gente cria, né, essas linhas que a gente cria para julgar, nós também temos que criar para ambas as coisas, né? A gente não pode esquecer a nossa linha moral, a gente não pode esquecer as coisas que a gente luta também, mas também não pode esquecer que existem coisas que servem, né? O pau que bate em Francisco também bate em Chico, né? Então vamos seguir uma linha moral. Então eu me junto ao coro dos que estão reclamando, porque, né, tem tantos atores muito bons aí que poderiam estar fazendo um Heathcliff sensacional de acordo com as características que a autora pediu, certo? O link da reportagem vai estar aqui embaixo para vocês lerem a reportagem completa do negócio, certo? E vocês, o que acham dessa polêmica? Digam aí nos comentários e vamos debater sobre o assunto. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até a próxima.